Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje, terça-feira, vamos começar a semana falando de um assunto que não é tão pesado, mas é um pouquinho interessante, e a gente já começou a falar um pouco dele em um podcast bem antigo aqui do portal, que é a questão de: você pode condenar, certo, a alma de alguém a transformar-se em um fantasma preso ao mundo físico após a morte dela? Sim, exatamente o que vocês ouviram. Será que é possível que você consiga fazer com que uma pessoa morra e se torne um espírito sofredor preso ao mundo terreno e fique assombrando algum lugar, coisa ou pessoa, alguma coisa assim? Então, temos que deixar bem claro que isso aqui não vai ser um guia de como você fazer isso, porém, se você juntar todas as peças que vão ser citadas dentro do podcast, você vai reparar que a gente já tem as ferramentas caso alguém queira tentar. Não que eu diga que isso seja algo que você seja muito produtivo e que vale a pena tentar, porque você amaldiçoar a alma de alguém para a eternidade preso no mundo físico não é algo muito bonito de se indicar pro coleguinha que tá aprendendo a fazer suas práticas mágicas, suas ritualísticas e coisas do tipo. Mas antes da gente começar a falar disso, eu quero lembrar sempre a vocês que nós estamos no imperiumfortuna.com, atosnegros.com.br, estamos no Facebook, no Instagram, no Deezer, no Spotify, em tudo que é rede social que vocês puderem nos encontrar. E se você gostar muito do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, de compartilhar com um coleguinha, mandar o link, falar para alguém do churrasco que ouviu um podcast maneiro, certo? E se você gosta muito do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Apoia-se, que você pode começar doando R$5 e pode ir até R$50. Você pode doar uma vez, 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes você quiser. Não é mensalidade, é doação, certo? E se você doar pelo menos R$5, você tem direito a pedir pelo menos um tema para um podcast ou para uma matéria escrita aqui no nosso portal. Lembrando sempre que é doação. Mas eu não quero e tal, tem que preencher coisa e tal. A gente tem o nosso Pix também, né? Hoje em dia todo mundo tem um Pix para isso. Então a gente também tem um Pix para receber doações, apoio e coisa do tipo, que é o imperiumfortuna@gmail.com. Tá aqui na descrição para quem quiser doar qualquer valor. E também no Pix, caso você doe pelo menos R$5, você também ganha o direito de pedir um tema para um podcast. Qualquer tema, tá? Desde que seja relacionado à magia e ocultismo. Se não puder, não tem problema. Dá o like e compartilha que você já ajuda muito o nosso canal a crescer, certo? Então vamos começar. Primeiramente, você tem que parar para se perguntar: vale a pena? Legal, eu quero transformar uma pessoa num fantasma. Eu sei que muitos de vocês já devem ter odiado alguém em algum momento da vida. Só que uma coisa que eu reparei com a idade é que muita gente que eu odiava quando eu era mais jovem, agora que eu tô velho, eu me acho meio ridículo de ter pensado e odiado tanto aquela pessoa que hoje em dia é desprezível, certo? Ou seja, a gente aprende a superar. Porém, eu sei que tem muito escorpiano aqui no nosso grupo, e eu sei que escorpiano, por exemplo, é uma raça que não perdoa nem o cara que errou, o sabor do suco dele com salgado naquela quarta-feira quando ele tinha 12 anos de idade. Então, o que rola? Eu sei que tem pessoas que acham bem plausível a ideia de você condenar a alma de uma pessoa, certo, a ficar vagando ou presa em um determinado lugar pro resto da eternidade, ou até que alguém a retire de lá. E aí a gente já entra num outro conceito. Que porra é alma? Cara, eu tava inclusive falando isso com um membro do grupo ontem, de que cada pessoa vai ter uma visão diferente, né, do que é um fantasma, do que é a alma, etc. Então, já começando com a alma, a gente já tem um problema. Porque tem gente que chama de alma, tem gente que chama de espírito, tem gente que chama de perispírito, tem gente que chama de essência vital.
Ou seja, o conceito dessa energia etérea, não física, mística, sagrada, que move o corpo físico e que nos faz diferentes de androides, vamos colocar assim, tem vários nomes e várias explicações em várias culturas diferentes. Quando a gente fala de religião e ocultismo, um grande problema é esse. O ocultismo ele tenta ser mais sucinto e direto, mas as religiões estão cagando pra isso. Elas acreditam no que elas querem acreditar e foda-se. Então tem gente que acredita que foi um deus que soprou isso dentro de um boneco de barro. Aí tem gente que acredita que foi o vento que entrou dentro de um boneco de madeira e por aí vai. E isso seria o que diferencia, né, o ser humano de qualquer outra coisa que não tenha vida, né? Essa alma e tal, esse espírito. E reza a lenda, né, que talvez esse espírito ele permaneça depois que o nosso corpo físico vai de vala, né? E o que acontece? Só isso já é algo que vai dividir metade das pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast. Por quê? Tem muita gente, né, inclusive até na própria yoga e tal, que acredita que ao morrer você automaticamente dá game over, tela preta. Ou seja, acabou a alma, acabou o corpo, pronto. Tudo que sobra de você é o que você deixou pra trás. Ou seja, tudo que você se torna é saudade, né? É um conceito interessante, simples inclusive, e algumas pessoas acham ele até confortável, né? O ato de, eu vou morrer e tudo vai acabar. Mas e tudo que você amava vai acabar? Tudo que eu amava, mas também tudo que eu detestava, todos os meus problemas e tal. E isso é um conforto principalmente para pessoas que já estão muito velhas, cansadas e craqueladas, né, por conta da idade. Então saber que ao morrer ela não vai permanecer sofrendo é algo que pode ser confortável. Não que eu esteja indicando alguém a fazer isso, tipo, a vida tá ruim, vamos morrer que melhora. Não tô falando isso. Não é pra levar pra esse lado. Mas que existem pessoas que veem dessa forma, existem. Porém, o ser humano é muito egocêntrico, o ser humano, ele acha que é muito especial. Então, por conta disso, boa parte, vou dizer assim, dos humanos que eu conheci, eles não conseguiam tolerar a ideia de que ao morrer eles iam deixar de existir. Então eles criaram uma espécie de pós-vida. Ou seja, quando você morre, você tem que se transformar em alguma coisa. Você tem que ir para algum lugar. E boa parte das religiões trabalham muito em cima disso. Então, alguns dizem que você reencarna, alguns dizem que você vai para um outro lugar, que chamam de plano, certo? Alguns dizem que você pode se transformar em uma outra coisa, em um outro lugar, certo? Então, só nesse conceito a gente já sabe que muita gente já vai ficar assim, sei lá como é que é e tal. Porém, vamos dizer então que exista a alma, vamos dizer que exista o espírito. Porque normalmente quando as pessoas usam o termo alma, elas tentam não colocar a consciência imbuída dentro daquilo ali. Então vamos dizer que exista o espírito. O espírito, ele é atrelado a uma existência física, ou seja, quando você fala de espírito, o espírito ele é relacionado a uma pessoa que morreu, ou animal que morreu, porque animais também têm espírito, certo? E existem espíritos artificiais, mas isso fica para outro podcast. Então o que rola? Quando uma pessoa falece, vamos aceitar por esse podcast que o espírito dessa pessoa fique vagante por aí, né? Ele deveria ter um destino específico. Isso daí vai depender muito do que você acredita, como eu citei anteriormente. Mas vamos dizer que por algum motivo ele ficou preso aqui. É o que chamamos de fantasma, é o que chamamos de errante, é o que chamamos de espírito sofredor, alma penada e coisas do tipo. Algumas pessoas acreditam, né, que o que fica, na verdade, é um fragmento da personalidade daquela pessoa.
Eu, inclusive, durante muitos anos, eu sempre citei essa versão do fantasma, que nada mais é que a mesma versão do fantasma que a gente vê na série Supernatural, ou Sobrenatural. Que o fantasma, ele nada mais era do que um pedacinho da vida da pessoa que ficava em looping se repetindo ali, porque a pessoa fez muito aquilo durante a vida. Ou seja, o fantasma não tinha consciência. Ele era só um reflexo, tipo um slideshow passando ali. Mas a própria série no futuro depois abriu mão disso e pegou o fantasma do estilo Gasparzinho mesmo. Por que eu estou citando Gasparzinho? Porque Gasparzinho nada mais era do que um garoto, certo? Que morava ali naquela mansão, aí depois quando ele morreu ele continuou preso naquela mansão. Então estamos chegando aí num conceito que o fantasma em si é o espírito da pessoa ao desprendimento do corpo, ou seja, saiu do corpo, ficou em um determinado lugar e não consegue sair de lá. Esse é um conceito interessante. Porém, ele modifica muito, né, em casos, contos, mitos, lendas e coisas do tipo. Porque nós temos, por exemplo, uma espécie de loira do banheiro, né? Uma garota que sofria bullying e aí ela foi assassinada dentro de um banheiro. Ela consegue utilizar os espelhos dos banheiros como uma espécie de teletransporte. Então, todo mundo que falar o nome dela 3 vezes na frente do espelho de um banheiro qualquer, não sei exatamente se tem que ser um banheiro feminino, mas acredito que sim. Mas reza a lenda que só de você falar o nome dela na frente do banheiro 3 vezes, um fantasma vai aparecer para você. E essa lenda da loira do banheiro, por exemplo, é uma lenda tão disseminada no mundo inteiro que você vai ter uma versão dela em praticamente todo o país, certo? A maioria dos países europeus tem uma versão dela, então, e muda o nome, tem um lugar que ela é chamada Verônica, inclusive. Então se você falar Verônica 3 vezes na frente do espelho, aparece uma mulher pra te matar, entendeu? No Japão tem uma versão, na Rússia tem outra, no Brasil é a loira do banheiro, certo? Então o que rola? Aquilo ali é um fantasma? Bom, de acordo com a lenda, sim, é o fantasma da garota. Mas percebam que a gente entra aqui numa dualidade que quando o fantasma é bom, a gente não chama ele de fantasma. A gente só chama de fantasma, assombração, inclusive, né, já diz o nome, assombração, ela tem que assombrar, quando o espírito é ruim. Quando o espírito é bonzinho, a gente chama ele de espírito guia, ou de espírito de luz. Por exemplo, ninguém chega e fala, Maria, né, tava lá com José antes de ter Jesus, e aí veio uma assombração falar com ela. Não, era um espírito de luz, né? Alguns falam que é um anjo, alguns falam que é um espírito de luz, certo? Ninguém fala, não, porque um preto velho, por exemplo, um preto velho é uma assombração, é um espírito sofredor que tá ali fumando um cachimbinho e tal, e conversando com as pessoas falando engraçado. Esse é um conceito complicado. Por quê? Não, aquilo dali é um guia. Aquilo dali, na verdade, em algumas visões, ele é até um orixá, que o orixá é basicamente um deus, certo? Mas a gente tem outros conceitos. A gente tem, por exemplo, Maria Mulambo, certo? A gente tem Tupinambá, a gente tem vários espíritos guia. Então a gente percebe que esse conceito de fantasma bonzinho, ele vem, né, principalmente dessa área espiritista, como a galera gosta de chamar, né? Que aí a gente fala um pouquinho da Blavatsky, do kardecismo em si e tal, do Allan Kardec, porque eles gostavam muito desse conceito da pessoa morrer e o espírito dela, ou perispírito, como eles chamavam, sair do corpo e dar um rolê, né? Normalmente era para você dar um rolê para outro plano, mas também ficavam presos por aqui. Então eles adoram muito, né, várias pessoas que morreram. Eu tava vendo, por exemplo, eu frequentava bastante um templo kardecista aqui no Meier, no Rio de Janeiro, chamado Tupiara. E quem é Tupiara? Tupiara era um índio, parceiro. E lá eles faziam uma espécie de evocação pra Tupinambá. E Tupinambá, fui ver a história do Tupinambá, também era um índio, óbvio, né, com esse nome, que gostava de cobra, parceiro. Era um índio que gostava de cobra, falava com cobra e era um índio de cura. Entendeu? Ele não trabalhava com cobra peçonhenta. Então, tipo, ele voltou. Aí tu fala, não, a Tupinambá, então ele era um cara vivo. Ele é um cara que foi picado por um monte de inseto e depois ele virou amigo das cobras.
Então ele é uma espécie de Voldemort que morreu. Então ele é tipo uma assombração estilo Voldemort. Não, ele é um espírito de luz. Ele é um guia astral. Que aí é onde todo conceito pira. Então se eu botar o astral no meio, fodeu, né? Porque talvez uma pessoa que faz a projeção astral, quando morre, continua na projeção, né? Ela simplesmente não volta, porque não tem pra onde voltar. E aí ela vira o quê? Espírito guia de luz. Porque a assombração e fantasma tem que ser ruim. Poltergeist tem que ser ruim. Então o que rola? Já entramos aí, acho que na 4ª ou 5ª opção para separar as pessoas que estão ouvindo esse podcast de o que é você depois que você morre. Então vamos botar num conceito simplista. Morreu, virou assombração, certo? Ou você reencarna, ou qualquer coisa do tipo, mas em algum momento tu vai virar uma porra de um espírito que tá solto ali, e todo espírito é assombração. Ah, mas eu não assombro ninguém. Então você é só uma assombração estagiária muito ruim no que faz, certo? Nem café tu faz direito. Então o que rola? Se uma pessoa morre, ela fica presa ali. Usamos o exemplo agora aqui da loira do banheiro. Loira do banheiro, por que ela ficou presa ali? Pelo mesmo conceito oriental de maldição que a gente tem no Japão, certo? Galera nipônica gosta muito de falar disso, que se uma pessoa tem uma morte muito violenta e traumática, ela fica presa naquele lugar, certo? E não se torna um Oni, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. O que rola é que a pessoa mesmo, ela fica presa naquele lugar e ela não consegue seguir em frente, ela não consegue sair. O espírito dela fica preso naquele lugar pelo fato de ela ter tido uma morte muito violenta, muito traumática. Então percebam que no nosso conceito de vamos amaldiçoar a alma de alguém pela eternidade, algumas coisas muito feias teriam que ser feitas para que ela não tivesse chance, certo? Mas a gente sabe que o mundo não é um mar de rosas, a gente não vive na Jujubalândia, e que você realmente transformar a vida de uma pessoa no inferno é algo que acontece todo dia. Enquanto eu falo com vocês aqui, a gente sabe que tem gente que já vai deixar uma assombração para trás, né? Então aquele lance, vamos pro conceito. Como você faria isso? Bom, primeiro, você tem que fazer com que a pessoa em vida fique apegada a um determinado lugar. Quando a gente fala de, como eu disse, espíritos bonzinhos, a gente vê um apego de forma positiva, certo? Ah, a cadeira de rodas da vovó... De rodas não, vou botar cadeira de balanço da vovó. Balança todo começo de primavera. É só aparecerem as flores e a cadeira balança sozinha de vez em quando. Por quê? Porque vovó adorava sentar naquela cadeira de balanço e ver as flores decaindo no chão, certo? Aquilo é uma assombração? É, porra, é. A tua avó, a velha avó, ficou presa naquela porra daquela cadeira de balanço e ela acaba demonstrando que tá ali porque, mano, pra ela se bobear, ela nem sabe que tá morta. Que é, inclusive, um outro conceito que eu acho maravilhoso, que é o ato da pessoa morrer, o corpo dela vai pro saco, é enterrado, cremado, mas o espírito dela continua vivendo o dia a dia como se nada tivesse acontecido, porém sem um conceito de percepção de que as pessoas não estão percebendo ela. Cara, eu adoro esse conceito, saca? Tem inclusive um filme que aparece isso. Então, é um fantasma? É um fantasma. Então você tem que gerar um apego de uma pessoa a um determinado lugar. Quais são duas formas que você pode ter de gerar um apego de uma pessoa a um determinado lugar? Você pode fazer com que ela goste muito de um determinado lugar, ou de que ela odeie muito um determinado lugar e não possa sair. Percebendo que essa segunda opção já automaticamente gera um trauma durante a vida da pessoa. Então, se você ama muito um lugar, é muito provável que as pessoas, depois que você morra, consigam ver vultos de você passeando por aquele lugar. E se você odeia muito um lugar, independente do motivo, é muito possível que você assombre aquele lugar depois de morto. Isso acontece muito, principalmente nas casas antigas aqui no Brasil. Temos muitas casas mal assombradas
que tem histórias, né, das pessoas vendo os escravos, certo? Andando nos porões, andando pela madrugada na casa chorando e tal. Por quê? Você tira o cara, né, do continente onde ele na verdade existia, você leva ele já num barco todo fodido, tá apanhando e o caramba 4 sendo tratado como mercadoria, e aí você tranca ele num porão e obriga ele a trabalhar 24 horas por dia, certo? Sem receber porra nenhuma, bate e estupra ele, mete filho nele e ainda mata os filhos dele. Ou seja, aquela pessoa ela fica presa naquela casa, porque foi tudo que ela conheceu na vida dela toda. Então a gente tem bastante, certo? Mas bastante mesmo, certo? Relato de pessoas que ficaram presas a determinado local por sofrimento, principalmente na época dos escravos, e então elas assombraram muito aquilo. Ah, mas Giginho, você tá falando de casa e tal, blá, blá. Acontece em outros lugares? Sim. Podem acontecer em ambientes abertos, sim. E um exemplo disso é aqui na Floresta da Tijuca, onde era um cafezal e vocês sabem que quem trabalhava nos cafezais eram os escravos. E, mano, escravo morre, nego simplesmente enterra e foda-se. Então, em alguns pontos da Floresta da Tijuca, é muito comum você ver os escravos passando, carregando, né, peso nas costas, etc., quando normalmente está anoitecendo ou quando o clima tá meio esquisito, sabe, aquela névoa lá meio zoada que tem na floresta. Por quê? Floresta da Tijuca era um grande cafezal. Depois eles derrubaram o cafezal e fizeram uma floresta artificial ali. Então muita desgraça já aconteceu ali. E ali tinha um determinado lugar que uma época escavaram e encontraram muitas ossadas que provavelmente eram de escravos mortos. Eram onde faziam a desova dos escravos mortos. E naquela área ali, ou seja, tu trabalha onde te enterram. Então os espíritos daquelas pessoas ficaram presas lá. Bom, o que acontece, gente? Já estamos batendo os nossos 20 minutos. E essa foi a introdução, né, desse assunto. Então, a gente entrou num conceito do que seria um fantasma, uma assombração, um espírito, um guia ou coisas do tipo. Mas para esse podcast não ficar tão longo, eu vou dividir ele em duas partes. Aproveitar que semana passada não deu para postar 2 podcasts por conta de serviço que apareceu para mim, né, além da Império Fortuna. Então não pude gravar os 2 podcasts. Esse daqui eu vou dividir ele em 2 partes. Provavelmente vai ser essa parte com mais de 20 minutos e uma outra menor, indo aos finalmente, né, indo diretamente ao vamos transformar alguém em assombração. Então vamos ter 2 partes e a gente ainda vai ter um outro podcast para como fazer, né, como amaldiçoar um ser não físico, ou seja, um bicho que não é uma pessoa, né? E não, quando eu falo bicho, vocês sabem, é qualquer coisa não física. Então eu vou parando por aqui nesse podcast, antes da gente bater os 40 minutos. E amanhã já vem a segunda parte com a finalização desse tema. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Nós estamos no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais possíveis. Não se esqueçam de se inscrever tanto no YouTube quanto no Spotify, etc. Isso ajuda muito o canal a crescer, porque essas plataformas elas são, né, baseadas em algoritmo. E o algoritmo ele vê que as pessoas estão assistindo, mas não estão se inscrevendo, quer dizer que elas não gostaram. Então se você vai lá e se inscreve, dá um curtir, ele percebe, a pessoa gostou, então eu vou indicar para mais uma pessoa, né? No nosso caso, tipo, a gente tem mais de 22 mil visitas e tem, sei lá, 1000 inscritos. Então, tipo, a gente já viu que a galera não é boa de se inscrever, certo? A Atos Negros, a nossa rede nada social, voltou a funcionar. Então, lá vão ser postadas coisas mais diretas aos nossos estudos. Então, quando for rolar aula, reunião, encontro de grupo, qualquer coisa do tipo, downloads, matérias específicas vão ser postadas lá na Atos Negros, certo? Então, quem quiser acompanhar, se inscreve lá. Dá para se inscrever de 3 formas diferentes: Google, Facebook, Twitter ou pelo e-mail, ou seja, 4 formas. Então é molezinha, certo? Não paga nada.
E lembrando que a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode doar de 5 a 50 reais, é doação. Todo o dinheiro é utilizado para manter o canal vivo e comprar equipamentos para fazer mais gravações. A gente também quer fazer mais lives, certo? Se você não gosta do Apoia-se, a gente tem o nosso Pix, imperiumfortuna@gmail.com. Pode doar o quanto você quiser, a partir de 5 reais você ganha o direito de pedir um tema para o nosso podcast. E lembrando, vamos continuar esse tema no próximo podcast amanhã, um pouquinho mais curto, uns 15 minutos, certo? Finalizando e mostrando algumas formas de você realmente transformar alguém num espírito sofredor, assombração e coisas do tipo. Então, valeu galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna.